Vamos para a palavra, Atos 9, de 10 a 19, que nos diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram as escamas dos olhos e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O título dessa mensagem de hoje, queridos, é Rua Direita. Vemos aqui a participação nesse episódio de três personagens. Deus, nosso Senhor, que falou com Ananias, o Ananias e Saulo, que estava a caminho de Damasco e viu uma grande luz. Nós não estaremos nos atendo a Saulo, mas sim a Ananias, que recebeu a incumbência do Senhor para falar a um homem da tribo de Benjamim, que era zeloso, membro do partido dos fariseus, nascido em Tarso, como cidadão romano, que tinha pedido autorização ao sumo sacerdote para ir às sinagogas de Damasco e prender tanto homens quanto mulheres, todos os que ele achava que fosse aquelas pessoas que eram do caminho. Saulo, neste momento, enfurecido com aqueles que eram do caminho, neste tempo em que Atos dos Apóstolos foi citado, os cristãos ainda não eram denominados, não tinham essa denominação, e essa denominação veio depois. O próprio Atos dos Apóstolos fala dessa denominação. A partir de determinado momento, os irmãos que se converteram a Cristo foram chamados de cristãos. Mas aqui, Paulo cita os cristãos como aqueles que eram do caminho, os do caminho. Eu quero prender, quero levar a Jerusalém todos que eu encontrar a caminho de Damasco ou lá em Damasco,
que são do caminho, ou aqueles que servem a Cristo. Então, para cumprir o seu propósito, Paulo foi em direção a Damasco, onde, de repente, miraculosamente, o Senhor Jesus falou com ele. Paulo viu uma grande luz que dizia-lhe: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo então pergunta: quem és tu, Senhor? E o nosso Senhor diz: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Esse episódio deixou Saulo cego. E por 3 dias, Saulo não comeu e nem bebeu. De acordo com Atos 9, versículo 8 ao versículo 9. E por estar cego, Paulo foi levado até Damasco. E lá foi colocado na casa de Judas, a rua direita. E em Damasco, aí entramos no nosso texto, havia um discípulo chamado Ananias. Ananias é um nome advindo do hebraico que significa o Senhor é gracioso. E esse homem recebeu uma ordem do Senhor. E essa ordem dizia: vá à rua direita. Uma ordem que aparentemente é uma ordem simples: vá a um determinado lugar. Mas ir à rua direita implicava a continuidade dessa ordem a encontrar com um homem temeroso, encontrar com Saulo. E este era um desafio que foi colocado diante de Ananias: vá à rua direita, pois lá se encontra Saulo. Saulo, aqui neste episódio, era um dos homens mais temidos pelos cristãos. Porque o próprio Ananias diz: olha, Senhor, o Senhor está mandando ir àquele lugar, ir à rua direita, e lá encontra-se Saulo, aquele que fez mal, tanto mal aos cristãos lá de Jerusalém. O Senhor está pedindo para eu ir até lá? Ananias, discípulo do Senhor, em obediência a uma ordem de Deus, foi à rua direita. O que nos mostra, queridos, e eu quero tirar uma primeira lição desta atitude de Ananias: a sua obediência ao Senhor. E ser obediente é submeter-se à vontade, é sujeitar-se às ordens de. E nesse caso, Ananias foi obediente a Deus, ele se submeteu à vontade de Deus, ele se sujeitou à vontade de Deus. Quando o Senhor chamou Ananias, ele disse, em obediência ao chamado de Deus: eis-me aqui. Sejamos obedientes ao Senhor. E Ananias, ele foi obediente a uma palavra do Senhor, aquilo que o Senhor havia dito. Ele escutou o que Deus tinha falado com ele. Seja obediente escutando a palavra do Senhor, escutando aquilo que Deus está te falando, ou aquilo que Deus tem te falado. Seja obediente ao Senhor. Havia em Damasco, versículo 10, um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. A obediência de Ananias começou simplesmente quando ele escutou a Deus. Escutar a Deus, queridos, é o primeiro passo para ser obediente. Nós não podemos obedecer aquilo que nós não sabemos, nós não podemos obedecer aquilo que nós não conhecemos.
E a obediência de Ananias veio no simples fato de escutar aquilo que Deus queria que ele fizesse. Por isso ele foi obediente, ele escutou o Senhor o chamou, o Senhor falou com ele em uma visão e disse: Ananias. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Deus tem falado ao seu coração, querido. Deus tem te incomodado de alguma forma. Deus tem falado contigo e muitas vezes Deus fala conosco de muitas formas. De várias maneiras Deus fala conosco. Neste caso, Deus usou um discípulo chamado Ananias para falar com ele e dar a ele uma missão. E Deus pode estar falando com vocês já há algum tempo, ou Deus pode ter falado contigo a respeito de uma situação já há algum tempo. E Deus muitas vezes confirma a sua palavra, e isso é fato verídico. Deus confirma a sua palavra. Quando Ele quer que façamos alguma coisa, Ele fala conosco diversas vezes, através de várias situações. Deus fala conosco através da leitura bíblica. Às vezes nós estamos lendo a Bíblia e olhando para um texto, lembrei desse texto, vou ler, e aquele texto fala ao seu coração. Deus falando contigo, é a mensagem de Deus para você. Às vezes Deus fala conosco através de sonhos. Olha, eu tive um sonho que Deus estava me dizendo. Deus falou comigo, eu sonhei e Deus me mostrava isso. É vontade de Deus, formas de Deus se comunicar. Ele, de acordo com a sua vontade, Ele usa de diversas formas para se comunicar com os seus. E talvez Deus esteja falando ao seu coração, querido, e você não esteja escutando. E não escuta ou não está escutando, provavelmente porque tem a ver com o próximo passo, com aquilo que Deus quer que você faça. Mas o fato é de que Deus muitas vezes fala conosco e fala aos nossos corações, e nós devemos escutar a voz do Senhor. Escutar aquilo que Ele quer para mim, aquilo que Ele quer para você. O que Deus tem falado contigo, meu irmão, meu querido, meu amigo. O que Deus está falando contigo. De repente Deus está te desafiando e está falando ao seu coração para você tomar uma atitude, hoje, agora, ou no primeiro momento, na primeira oportunidade. E Deus fala com Ananias. E pela obediência de Ananias, ele acatou as ordens de Deus. E Deus, quando fala conosco, nós temos que acatar a ordem do Senhor em nome de Jesus. Versículo 11 e versículo 12. Então o Senhor lhe ordenou. Deus deu uma ordem. Não deu-lhe opção de pensar diferente daquilo que ele estava falando. Ele ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Esses versículos, nós vemos algumas coisas a respeito de acatar a ordem de Deus. Primeiro, que inicia dizendo: o Senhor ordenou. O Senhor deu uma ordem. Deus tem toda a autoridade e Ele ordenou a Ananias que fizesse algo. E quando nós recebemos uma ordem de Deus, queridos, nós temos
por consciência, por obrigação, fazer aquilo que Deus está pedindo. Acate as ordens do Senhor, acate aquilo que Deus está falando ao seu coração, se tem certeza que é Deus que está falando. Tem certeza que Deus está falando contigo? Aqui nós vemos a palavra dizendo claramente que Deus estava falando com Ananias. Se Deus claramente está falando contigo e você tem certeza que Deus está falando contigo, acate as ordens do Senhor. Outra coisa que Deus falou para Ananias: saia da onde você está, disponha-te e vá à rua direita. Saia da onde você está. Eu te ordeno uma coisa: saia da onde você está. Saia do local que você está, saia do seu comodismo, saia do lugar que lhe é confortável e vá aonde eu estou te ordenando. E essa é uma questão que muitas vezes nos traz dificuldade, queridos. Dificuldades em querer sair do nosso estado de conformidade, de tranquilidade. E talvez Deus esteja te ordenando, se você não anda com Cristo, Deus esteja te ordenando para você tomar uma atitude em relação a Ele. Um posicionamento em relação a Ele. E aqueles que conhecem a Cristo e hoje estão afastados dele, talvez Deus esteja te ordenando: volte para Ele. Volte aos pés de Cristo, volte à cruz de Cristo. Talvez Deus esteja te falando isso. E aqueles que estão com Cristo, talvez Deus esteja te dando uma ordem, como deu a Ananias, dizendo: vá falar com Saulo, pois ele está orando. Quando Deus pede para falar com Saulo, Deus já deu uma ordem a Ananias, e Deus já estava preparando aquele que deveria receber ao servo do Senhor. Ele estava lá orando, estava cego e não comia há 3 dias. Os versículos 9 e 8 desse capítulo nos fala isso. Eu lhe ordeno, Ananias, saia do lugar onde você está, vá à rua direita e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos. Saia do seu lugar, vá a determinado lugar, porque lá eu já preparei uma pessoa que vai te receber e está esperando por você. Deus já tinha preparado aquela pessoa que iria receber Ananias. Ele estava orando e já sabia que Ananias iria lá. Saulo já sabia. E em obediência nós devemos acatar a ordem do Senhor. Só que quando Ananias ele recebeu esta ordem de Deus para ir à rua direita e falar com Saulo, veio logo à mente a história de Saulo. E ele fala ao Senhor, no versículo 13 ao versículo 14, ele diz assim: Senhor, de muito tenho ouvido falar a respeito desse homem, quantos males tens feito aos teus santos em Jerusalém. Já veio a história de Saulo, a memória de Ananias. Ele sabia quem era aquele que Deus havia mandado ele falar. E aí me traz uma situação à mente, queridos, a respeito do nosso preconceito, a respeito do conceito que nós temos, ou às vezes uma visão do que a pessoa é. Nós olhamos muitas vezes, quando Deus nos dá uma ordem dessa, nós vamos olhar e olhamos a reputação da pessoa.
E essa reputação nos faz ter um preconceito no sentido de dizer assim, mas essa pessoa persegue os cristãos, essa pessoa persegue a igreja, o Senhor quer que eu vou até lá? O Senhor quer que eu vá até lá? Quantos males essa pessoa já fez à igreja de Jerusalém? Me faz pensar, queridos, que nós não devemos ser preconceituosos quando recebemos uma ordem de Deus. E não devemos olhar para a reputação. Se Deus está falando claramente ao meu coração, ao seu coração, a respeito de um direcionamento, não seja preconceituoso. E no caso de Ananias, ele já trouxe a conversa que ele estava tendo com Deus aqui, a reputação de Paulo. E Ananias respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido falar a respeito dos males que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ou seja, as pessoas já estavam indo, já tinham falado para Ananias lá em Damasco das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. As pessoas já vieram até aqui, já me falaram deste homem, dos males que ele tem feito. Eu tenho escutado a respeito dele. E trazendo para nós podemos estar diante de uma situação dessa, em que Deus nos impõe, ou nos dá uma ordem, ou está falando aos nossos corações, vai falar aquele traficante, vai falar aquele alcoólatra, vai falar aquele que a reputação dele não é muito boa, pelas atitudes que ele tem tido. Vá falar aquele que tem cometido crimes. Ah, Senhor, não, eu não posso falar isso, Senhor, não posso fazer isso, porque eu conheço aquele homem, eu sei das atitudes dele, eu sei o que ele tem feito, eu sei que ele é uma pessoa que não presta, todo mundo sabe disso. O Senhor está pedindo para que eu vá até lá, para que eu faça a visita a esse homem. Ananias trouxe isso à conversa que estava tendo com Deus. Mas, Senhor, eu sei das coisas que ele faz. Eu sei, Senhor, que ele consentiu a morte de Estevão. Está lá no capítulo 8 de Atos, no versículo 1. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Saulo consentiu a sua morte. Eu sei, Senhor, que Saulo, que era membro do Sinédrio, membro das sinagogas, participava dos concílios do Sinédrio, bem provavelmente, votava e consentia a morte de cristãos. Eu sei de todas essas coisas. O próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 26, versículo 10 de Atos, ele faz essa declaração: eu consentia com o voto para matar os cristãos. E Ananias conhecia todas essas histórias. Sabia que existia ali um homem rigoroso entre os fariseus, exemplo de religião, judeus dos judeus. Entre os fariseus ele era um dos melhores. E agora Deus está pedindo para ele ir à rua direita e falar com esse homem, perseguidor de cristãos. Queridos, olha a história de Ananias. Olha o que se passou na vida dele. Provavelmente, pode ser que você esteja passando por essa situação, ou já tenha passado. Ananias recebeu a ordem de Deus para falar com um homem que, no seu ponto de vista, não merecia receber a visita dele. Tanto que ele argumenta com o Senhor: Senhor, eu conheço este homem. Ouvi de muitos males que ele fez aos santos em Jerusalém. É este Saulo que o Senhor quer que eu fale? Olhou para a reputação e olhou para o que ele foi lá fazer. Ele fala
ainda nesses versículos diz assim, olha, além de eu só saber que ele fez todos os males lá para os nossos irmãos em Jerusalém, eu sei que ele ainda trouxe carta aqui para Damasco. Ele pediu autorização para os principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. É este homem que o Senhor quer que eu fale? Além do passado dele, do que ele já fez, eu sei o que ele está fazendo agora. O Senhor quer que eu fale com esse homem que agora está lá no bar? O Senhor quer que eu fale com esse homem que agora está se drogando? O Senhor quer que eu fale com esse homem que agora está na vida do crime? O Senhor quer que eu fale com esse homem que não tem padrão moral? É este que o Senhor quer que eu fale? Queridos, não podemos esquecer que quando Deus deu a ordem a Ananias, Deus já tinha preparado o coração de Saulo. Ele próprio já tinha falado com Saulo. E quando Deus pede para um servo dele, um discípulo dele, ir até esse tipo de pessoa que Saulo ficava com medo, Deus já tinha preparado. E provavelmente, quando Deus dá essa ordem, Ele prepara, queridos. Ele prepara. E nós não devemos ser preconceituosos e achar que algumas pessoas não devem receber a mensagem de Deus, não devem receber a mensagem de Cristo, que algumas pessoas não devem ser salvos. Eu, pelo meu preconceito, você pelo seu preconceito, muitas vezes pensa dessa forma, e esse preconceito tem que cair por terra em nome de Jesus. Quem sabe Deus já tem preparado pessoas para receber a palavra e tem te incomodado para falar da palavra, e você, pelo seu preconceito, não leva a palavra de Deus a essas pessoas. Ananias recebeu do Senhor essa missão de falar com Saulo, uma pessoa que perseguia a igreja. E eu tenho testemunhos, queridos, de pessoas que antes de conhecer a Cristo, eram pessoas que odiavam cristãos, eram pessoas que odiavam a igreja, porque não entendiam ou tinham visto mau testemunho de cristãos, porque tinham visto mau testemunhos de pastores, e não entendiam essa questão do relacionamento com Deus, e odiavam cristãos, impediam que mulheres, que as suas esposas fossem à igreja, e mulheres impediam que seus maridos fossem à igreja, mas hoje estão na igreja e são bênçãos do Senhor. Talvez Deus esteja falando com você, Ananias. Talvez você seja o Ananias, portador das boas novas, aquela pessoa que te traz repulsa, aquela pessoa que faz coisas que para você é detestável, aquela pessoa que talvez não tenha uma vida de acordo com o padrão moral que você deseja. Talvez essa pessoa esteja dentro da sua casa, e no seu modo de ver, essa pessoa não tem chance mais. Mas, queridos, se Deus não preparou ainda esse coração para receber da palavra, ore ao Senhor, para que Deus esteja preparando em nome de Jesus, assim como Ele fez com Saulo de Tarso, que odiava a igreja, que odiava aqueles que eram do caminho, mas o próprio Jesus falou com ele. E ele caiu cego e foi levado pelas mãos até a rua direita. E lá Deus pediu que Ananias fosse. Deus pediu que Ananias fosse até a rua direita e lá falou, ou queria usá-lo para falar com Saulo de Tarso. Porque Deus queria que Ananias fosse um instrumento das mãos dele para aquele momento. E nós devemos ser instrumentos da mão de Deus.
E nós devemos ser instrumento das mãos de Deus para fazer outros instrumentos. Versículo 15 e o versículo 16, o Senhor diz para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias era um instrumento de Deus para fazer com que Saulo fosse instrumento de Deus. Queridos, Deus ia fazer a obra dele de qualquer forma, porque ele já tinha começado. Ele já tinha falado com Saulo no caminho de Damasco. Saulo já tinha ficado 3 dias sem comer, 3 dias sem enxergar. Deus já estava tratando o coração de Saulo e usou Ananias como instrumento para ir até a rua direita e falar com Saulo a respeito, ou orar por Saulo, impondo-lhe as mãos, porque Deus falou: ele vai ser instrumento nas minhas mãos. Nós temos uns colegas conhecidos, muito próximos, em que a esposa se converteu e o marido, muito religioso, odiava a Cristo, odiava a crente. Mas um dia ele reconheceu ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ele hoje é instrumento das mãos do Senhor para fazer a obra do Senhor. Se converteu, se envolveu na obra, hoje está estudando, está fazendo teologia para servir melhor ao Senhor. E nós, queridos, devemos ser instrumentos nas mãos de Deus, porque através das nossas vidas, Deus agindo através das nossas vidas, nós também faremos outras pessoas instrumentos. E Deus disse a Ananias exatamente isso: ele será para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. Escreveu 13 cartas. Ele superou e excedeu a todos aqueles que andaram com Cristo. Nas suas viagens, nos seus escritos, era zeloso pela palavra. E o homem que foi designado para impor a mão sobre Saulo foi Ananias. E talvez, queridos, você seja a pessoa designada para impor a mão sobre um Saulo que está próximo de você, sobre um Saulo que você conhece, sobre um Saulo que para você todas essas características estão de acordo. Olha, é uma pessoa que para mim não vale nada, é uma pessoa que para mim odeia o crente, odeia o cristão, é uma pessoa que para mim não está de acordo com o padrão que eu desejaria. Mas se Deus está falando, se Deus está direcionando, queridos, fale, porque Deus vai fazer a obra e este será o instrumento nas mãos de Deus em nome de Jesus. Seja instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas também sejam instrumentos. Seja instrumento na mão de Deus, porque sendo instrumento nas mãos de Deus, queridos, você vai poder orar e vai orar pelos necessitados. E aí a palavra nos diz: então Ananias foi e entrando na casa, a partir do versículo 17, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas,
para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de ser alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O Ananias foi à rua direita e lá impôs as mãos sobre Saulo, orou por Saulo. Imediatamente ele estava cego, imediatamente ele voltou a ver. Logo depois se levantou e comeu. E depois disso ainda permaneceu com os discípulos em Damasco. Um desafio que foi colocado para Ananias, queridos. O desafio de orar por uma pessoa que ele não queria orar. Mas Deus o direcionou para esse objetivo. Era uma pessoa que não tinha os padrões que ele desejava. Eu vou orar por essa pessoa. Uma pessoa que persegue os cristãos, que estava aqui em Damasco com o objetivo de prender todos os que chamam o Senhor de Senhor. O Senhor quer que eu vá orar por este, mas em obediência ao Senhor, Ananias escutou a palavra do Senhor, deixou de lado todo o preconceito e foi à rua direita e orou por Paulo. E o interessante, queridos, quando Ananias chega à rua direita, ele entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, e neste momento o tratamento de Ananias já é: Saulo, meu irmão. A total confiança que Deus estava enviando para falar com Saulo, que Deus tinha dado todas as instruções para falar com Saulo, ele já trata Saulo de irmão. E no seu argumento anterior ele fala assim: Senhor, quantos males esse homem fez à igreja de Jerusalém, mas aqui, quando ele obedece ao Senhor, ele está na rua direita, está na casa de Judas, ele fala assim: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, o Senhor te enviou, o Senhor tem falado ao seu coração. Ou o Senhor pode falar ao seu coração: o Senhor te enviou, a saber, o meu Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo que tem falado contigo, aquele mesmo que falou contigo no caminho de Damasco, aquele mesmo que você, no quarto escuro, chora desesperadamente querendo uma mudança de vida. O Senhor enviou o servo para ir falar contigo. O Senhor me enviou, Saulo, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, a saber, o próprio Deus que está falando ao seu coração. O Senhor me enviou para que recuperes a vista, para que recuperes a vida, para que voltes à vida normal, para que abandones a vida que está tendo neste momento, para que abandones este momento de tribulação, para que abandones esse momento de angústia, de tristeza. O Senhor me enviou. E ele disse mais uma coisa: seja cheio do Espírito Santo.
Que o Senhor Deus, Ele te complete. Que o Senhor Deus, Ele tome conta de ti. Que o Senhor Deus te mova. Que o Senhor Deus te leve aonde Ele quer levar. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. E a partir desta palavra, os versículos posteriores diz que imediatamente caíram os olhos como uma escama. Imediatamente Deus agiu na vida de Saulo. E ele tornou a ver. Permita a ação de Deus em sua vida, querido. Permita a ação de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Se você está na condição de Saulo hoje, permita a ação de Deus. Se você está na condição de Ananias, permita-se ser usado por Deus com ousadia para orar por aqueles que necessitam, para orar por aqueles que Deus já tem preparado, para orar em nome de Jesus, impondo as mãos com autoridade e dizer como Ananias disse a Saulo: o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que está falando contigo, para que recuperes a sua vista, para que recuperes a sua vida, para que recuperes a sua vida normal, em nome de Jesus. O Senhor me enviou. E a partir deste momento, Saulo volta a enxergar, Saulo volta a se alimentar, e Saulo permanece com os discípulos. Queridos, talvez tenhamos algum Saulo em nossas famílias, no bairro que moramos, entre os nossos conhecidos. E assim como Deus falou com Ananias, discípulo do Senhor, para ir até a rua direita, e na rua direita falar com esse temido Saulo, talvez você também tenha que ir à rua direita. Talvez você também tenha que sair do conforto do seu lar para ir naquele lugar que talvez você não iria, ou iria, se aquela pessoa não estivesse lá. Ananias recebeu uma ordem do Senhor e em obediência ele foi até a rua direita, ele escutou a palavra do Senhor, e é isso que nós devemos fazer, queridos, escutar a palavra do Senhor, em obediência ao Senhor, escutar aquilo que Ele tem a nos dizer. Vá à rua direita, e lá se encontra um determinado Saulo, lá se encontra uma pessoa que provavelmente você não goste, que provavelmente você tem geriza, que provavelmente faça algumas coisas que você detesta, que provavelmente odeie a cristão, odeie a Cristo, mas Deus está preparando aquele coração para receber a sua palavra, e você é instrumento de Deus para falar àquela pessoa. Seja instrumento do Senhor para falar a palavra de Deus, porque desta forma nós faremos outros instrumentos também. Faremos discípulos em nome de Jesus. O Senhor Deus nos chamou para viver um evangelho sem levar em consideração as nossas qualificações para conhecê-lo. Se Deus fosse levar em consideração a minha qualificação antes de conhecê-lo para chamar-me ao Evangelho, eu provavelmente não seria chamado, porque não tinha nenhuma qualificação. E provavelmente a grande maioria, ou todos eles, foram chamados sem nenhuma qualificação de moral, uma qualificação que dissesse assim: olha, esse aqui eu vou chamar porque ele é bonzinho, porque ele é todo perfeito. Não é. Deus nos chamou porque fomos doentes e precisamos ser curados. Não tínhamos qualificação,
nenhum mérito que nos levasse a Cristo, mas mesmo assim Ele nos quis. Mesmo assim Cristo morreu na cruz por nós. E quando Deus falar ao seu coração, querido, escute atentamente a sua voz e obedeça aquilo que Deus tem para te dizer. Quando Deus te der uma ordem, não coloque dificuldades para cumpri-las. Como Ananias fez, e é natural que façamos isso. Senhor, aquele homem lá, pelo amor de Deus, né? Ô Deus, pelo amor de Deus, como se nós pudéssemos falar isso aí. Ô Deus, aquele lá, Jerusalém, fez muitas coisas, ele maltratava os cristãos, ele lá era complicado. Quando tiver oportunidade, queridos, use da sua autoridade dada por Deus e ore pelos marginalizados e para aqueles que aos seus olhos são desprezíveis. Talvez você precise se dirigir a alguma rua direita. Ou essa rua seja onde você mora. Que o Senhor possa te abençoar e te direcionar. Estarei orando para a gente encerrar em nome de Jesus. Deus querido, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. Palavra, Senhor, desafiadora, Pai. Desafiadora, Senhor, porque nos leva a pensar em todas as pessoas que estão ao nosso redor, que por muitas vezes desprezamos e marginalizamos, Pai. Por não viverem de acordo com o padrão que gostaríamos que vivesse. Por não estar de acordo com aquilo que aos meus olhos é politicamente correto, Senhor. E essas pessoas muitas vezes eu desprezo e eu não quero falar da palavra, mas eu te peço misericórdia em nome de Jesus. Para que mude primeiro em mim o meu coração para ser obediente à Tua palavra, Senhor. Escutar a Sua ordem e quando o Senhor me disser para falar, eu então falar do Teu Evangelho. Eu então impor as mãos sobre aqueles que necessitam, Pai. Em nome de Jesus, nos dê essa oportunidade, Senhor, para agir pelo Teu nome com autoridade dada pelo Senhor. E esteja, Senhor, em nome de Jesus, visitando a todos que estão orando comigo. E que Teu Santo Espírito esteja se movimentando em cada um deles, Senhor, fazendo-os se dirigir à rua direita e lá fazer a Sua obra em nome de Jesus. Senhor Deus, eu oro agora, Senhor, por todos os enfermos, Pai, dos conhecidos que estão assistindo este vídeo, Pai. Coloco de novo diante do Senhor a vida da mãe do Anderson, Pai. Tenha misericórdia dessa senhora, Pai. Visita, Senhor, ali no hospital e esteja curando, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Senhor Deus, eu peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando este domingo, Pai, e nos conduzindo debaixo das Tuas mãos. Ainda te peço, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as comunhões e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.